Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma noite de evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Nós, como família de Deus, como povo de Deus, guiados por Jesus, estamos aqui mais uma noite para estudar o evangelho, para fazer preces por nós e pelos nossos entes queridos e pelos nossos irmãos da família maior de Deus. E estamos aqui para vibrar por todos nós. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós faremos uma leitura pequena do texto, porque é do Livro dos Espíritos, desse capítulo 14, Honrai o vosso pai e vossa mãe. Nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho traz uma mensagem linda, profunda, longa. Por isso, leremos só um texto e faremos pequenas apreciações desse texto, porque recomendamos que todos, hoje à noite, voltem a ler esse texto, meditem, porque é interessante para que nós possamos ter a nossa concepção como pais, como cuidadores, como filhos, como Deus gostaria que nós nos relacionássemos com nessa comunidade. E como Santo Agostinho vem nos instruir. Agora veremos na íntegra o texto. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas o dos filhos para com os pais apresenta caráter mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhes analisar as curas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com um coração tomado de ódio. Então, mediante inaudido esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme permaneça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles
entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Meus queridos irmãos, quão importante é nós nos debruçarmos nos ensinamentos de Jesus. Quanto é importante para nós lançarmos a luz do Espiritismo aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos que veio lá das tábuas dos mandamentos da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se Deus nos coloca numa família que apresenta situações conflituosas entre pais e filhos, cabe a nós, pais ou filhos, elevar o nosso pensamento a uma vida espiritual, e assim sendo, virá para nós o entendimento e nós seremos, com certeza, conciliadores naquela família. Teremos nós resignação se nós formos supostamente o mais afetado. Que Deus nos abençoe e pedimos a todos, reflitam hoje sobre essa instrução de Santo Agostinho, tão rica, tão primorosa e tão medicamentosa para nós que vivemos conflitos dentro dos nossos lares. Todos nós temos as nossas dificuldades a vencer. Paz e bem a todos. Queridos irmãos, agora chegou o nosso momento de prece. Iremos elevar o nosso pensamento a Deus mais e mais, respirar esse hálito de Jesus que está conosco e pedir por nós e pelos nossos entes queridos, pelos familiares, pelos amigos, por todos esses irmãos que nós colocaremos na sequência. Nós faremos uma vibração em conjunto hoje, tá? Então vamos pedir a Deus pelos governantes, pelos líderes religiosos, pelos enfermos, pelos trabalhadores da saúde, pelos nossos irmãos que vivem crises financeiras, pelos desempregados, sobretudo os nossos 41 mil desempregados do nosso estado. Pediremos pelos nossos irmãos que vivem em condição de rua, dos trabalhadores da limpeza, dos profissionais de segurança, dos motoristas de táxi, aplicativos, ônibus, ambulância, taxista, mototaxistas, pelos nossos irmãos coveiros, levaremos o nosso pensamento também a Deus. Pediremos pelos nossos desencarnados, pelos desencarnados de todo o mundo, de modo especial os nossos irmãos suicidas. Pediremos pelas nossas famílias, sociedade brasileira, pelos presidiários, por nós, irmãos do Centro Espírita Cearense, pelos assistidos do Centro Espírita Cearense. Fechemos os nossos olhos e digamos a Deus: ó Senhor Deus, recebe em teus braços todos esses irmãos. Nos recebe, Senhor Jesus. Derrama sobre nós bênçãos que tragam para nós equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E que a vossa paz e o vosso amor seja sempre conosco. Paz e bem a todos. Querido Jesus, vós que curastes cegos, endemoniados, a mulher que sangrava, e a tantos envolvidos com os transtornos do corpo físico e do corpo espiritual, nós vos pedimos, derrama sobre essas águas aqui apresentadas o vosso amor e a vossa paz, e que essas águas sejam para nós bálsamos, que venham a curar todos os desequilíbrios ainda existentes em nós. Que a vossa paz seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem.
A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é a bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é a bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.